Mundo Botonista apresenta Aglomerado Videocast, um oferecimento Facsul. Construa o seu futuro agora com a Faculdade Sucesso. Brianese Botões, sinônimo de futebol de mesa desde 1972. E Tatucal, porque vida é essência e música é vida. Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanham a programação no canal Mundo Botonista. Como sempre, nossos parceiros aqui está iniciando uma nova temporada de conteúdo inédito aqui no canal. E eu, Jefferson Carvalho, já dou boas-vindas a todos vocês. E nós estamos num lugar muito emblemático, muito simbólico para todos nós, que é a sede aqui da Brianese Botões, o showroom da Brianese Botões, numa parceria muito legal com o Alexandre Badolato, a quem já deixo aqui um grande abraço em agradecimento. Ele abriu as portas da Brianese aqui em São Paulo, para que aqui nós transformássemos num estúdio do Mundo Botonista por alguns dias, e estamos aqui gravando esses conteúdos e tendo a oportunidade de falar com pessoas que a gente nem tinha muita chance de falar, mas pessoas fantásticas, como vocês vão ver agora. Eu estou falando já hoje, por favor, Pedro, já abre essa câmera que os nossos colegas têm que ver com o que eu estou falando. O querido Rodrigo Bragueto. Querido, seja muito bem-vindo. Se você não sabe quem é Rodrigo Bragueto, vá se informar. Eu sei, acompanhei muitos jogos, já cheguei a ficar bravo com você, Bragueto. Seja bem-vindo, querido. Fala um pouquinho, quem é o Bragueto para o nosso público, querido? Legal, obrigado, Jefferson, parabéns aí, né, pelo seu trabalho, tenho acompanhado, falar um pouquinho de mim e da minha paixão, né, cara, chegar aqui no showroom da Brianese, tô arrepiado mesmo, porque isso aqui era meu sonho de criança, cara, era poder chegar aqui e pegar logo essas 15 caixinhas e levar embora. Meu cara. Também, Bragueto. Bom, falar de mim é um pouco difícil, né, sempre falar de você mesmo é um pouco complicado. Na verdade, como você falou, eu fui aí árbitro de futebol profissional por quase 20 anos. Um grande árbitro de passagem, eu vi grandes jogos arbitrados por você, querido. Tive o prazer de arbitrar grandes jogos no Brasil, né? Fui um árbitro da CBF, aspirante à FIFA. Fiz aí grandes jogos do Campeonato Brasileiro. São Paulo, apitei todos os clássicos, né? Então, um desses, com certeza, você me xingou, porque eu fiz todos. Então, eu tive jogos aí que o Corinthians e Palmeiras jogaram, que cada um ganhou um, perdeu o outro e tal. E assim, tive alguns jogos, lógico, que sempre tem polêmica, né? Naturalmente. Eu tive uma marca, essa acabou ficando e foi acidentalmente, né? O árbitro não procura nada disso, mas eu fui o primeiro árbitro que expulsou o Neymar no futebol profissional. É verdade essa história, me conta isso, como é que foi a situação? Então, e assim, é o que eu tô te falando, foi acidental, né? Ninguém ninguém entra no jogo, dessa, né, vou expulsar o... Não, claro que não. Mas foi bacana, porque foi logo após aquele probleminha que teve na Vila Belmiro, Santos e Vitória, que o Neymar saiu do jogo, chutando tudo, brigando com o Dorival Júnior, que agora tá na seleção brasileira. E que o René Simões o chamou de... Nós estamos criando um monstro. Exatamente, então é o que eu ia falar, eu tenho até esse vídeo também, que o René Simões, depois do jogo, o René Simões trabalhou muito com futebol de base, ele gosta, né, dos jovens, né, e ele sai da Vila Belmiro falando, eu nunca vi isso na minha vida, em tantos anos de futebol, estamos criando um monstro, alguém precisa fazer alguma coisa. Aí, passados uns 45 dias, eu fui apitar um jogo do Campeonato Paulista, Ponte Preta e Santos, no Moisés Lucarelli. Foi em Campinas. Foi em Campinas, e aí o Neymar
deu um chute no Arthur, que era o lateral direito da Ponte Preta. Eles se estranharam, na verdade, né? Mas o Neymar dá um chute nas partes baixas do Arthur. Caramba. E eu era até aquele árbitro adicional que ficava atrás do gol e eu que vim Foi tudo, você né? quem percebeu. Foi, não, eu que avisei. O Luiz Flávio de Oliveira era o árbitro. Até foi bacana, porque quando eu chamo ele pra expulsar o Neymar, ele, Bragueto, você tem certeza? Mas Bragueto, eu falei, Luiz, não tem conversa. É o Neymar e o Arthur. Eu percebi um pouco que o Luiz não sabia quem era o Arthur, assim, da Ponte Preta, né? Neymar é óbvio. Falei, cara, o 11 do Santos e o 2 da Ponte Preta, pode pôr os dois pra fora. E foi no primeiro tempo. Não é muito normal você expulsar 2 jogadores no primeiro tempo. É verdade. Foi no final do primeiro tempo, aos 42 minutos do primeiro tempo. E aí acabou o jogo. Ele expulsou, mas com uma dó, assim, meio, porque ele não viu nada, ele foi no seu testemunho. Quem expulsou fui eu, essa é a grande verdade. Ele só mostrou o cartão porque era a função, né? Aí no vestiário, a gente tava ali e o Luiz meio, pô, Bragueta, mas o que aconteceu? Eu falei, Luiz, na boa, velho, não tem como, ele chutou o Arthur deu uma cotovelada no rosto dele e acabou, meu. Mas, cara, pode, foi a primeira expulsão do Neymar. E a gente até teve, assim, no vestiário, um pequeno atrito, né? O Luiz Flávio é um cara muito bacana, um grande amigo, né, da arbitragem. Aí depois, quando a gente volta pro segundo tempo, aí todo mundo, né, das televisões ali, cara, e aí, não, a televisão mostrou certinho, parabéns e tal. Então eu queria essa marca. Mas eu fiquei praticamente 20 anos apitando futebol, 14 na primeira divisão do Campeonato Paulista e Brasileiro, apitando grandes jogos e tal, né? E o mais legal, que é o que eu falo para as pessoas não acreditavam, né? Eu tive o primeiro contato com a arbitragem através do botão. Ah, não creio. Me conta essa história. Então, de verdade, eu cheguei a jogar botão aí, eu tô com 48 anos de idade agora, mas eu comecei a jogar com 12 para 13 anos. Você é mais novo que eu então, Bragueto? Então, eu sou 75, né? Ah, então. Então, e aí, eu sou daquela região daqui de São Paulo, da Zona Leste, inclusive, vi aqui a placa nossa da Brianese, Álvaro Ramos 900, era ao lado da minha casa. Né? Você viu a Brianese nascendo, então? Cara, de verdade, acho que a Brianese viu eu nascer e eu fui acho que eu ganhei, além da chupeta e daquele, né, aquela roupinha de neném, acho que veio um time de botão, né? Então, assim, daí também... sempre joguei, né, os botões no Estrelão, no famoso Estrelão, né? Os botões da Brianese eram, cara... Eram os nossos sonhos de consumo mesmo, né? Porque eles eram mais bonitos, a verdade é essa. Os botões da Brianese eram o que você quer de Papai Noel, o que você quer de Dia das Crianças, né? E minha mãe falava, de novo, né, de aniversário, o que você quer de aniversário? Eu quero um time de botão, mãe. Mas eram os botões realmente, como tá aqui, né? Produto de luxo, né, cara? Então era uma vez por ano, às vezes 3 vezes por ano. Eu, graças a Deus, tive meus avós por muitos anos. Então minha avó dava 2, então era legal, né? Minha tia combinava. Aumentava a coleção. Mas era quase que difícil, né? Inclusive, a gente ali do Tatuapé, então... Tinha a loja Esporte Fabiano, cara. Era uma loja de esporte muito grande na Zona Leste e ali era um dos lugares que se vendia também, né? Mas o meu primeiro contato com a arbitragem foi através do botão. Então, na época da regra antiga, né? Que você tinha arrumação. Você tinha arrumação. E ainda tinha aquela situação de da bola bater no goleiro ou na trave, do rebote para continuar jogando. Então, os jogos oficiais de campeonatos paulista... tinha um árbitro. Precisava de um árbitro. A gente era escalado, né? Exatamente, saía designado. Então quem folgava, aliás, o campeonato era feito com árbitros, com botonistas para folgarem algumas rodadas para apitar os jogos. E eu me lembro bem no Círculo Militar, que era um lugar que marcou bastante a minha infância e juventude, porque era um clube aqui de São Paulo, um clube grande, bonito e tal. E ali eu me lembro direitinho, né? Só que tinha alguns botonistas, o Jefferson, que apitava daquele jeito, né, cara? Já não queria ir pra lanchonete. Então, ficava assistindo o jogo de qualquer jeito, né? O cara chutava, o cara só faltava falar, eu acho que foi trave, eu acho que foi goleiro. Eu não, meu. Então, o botonista ia chutar daquele lado, eu dava a volta na mesa, posicionava, fazia posicionamento. Pra ter a melhor visão. Cara, posicionava, concentrava. E, meu, de verdade, dificilmente eu errava. Trave era trave, goleiro era goleiro. Bragueta, traduzindo em miúdos, você se apaixonou, você meio que começou a se apaixonar pela arbitragem ali. Sim, na verdade a minha paixão por futebol, né, vem do botão. Né? Então, assim, você vê, hoje a gente tem uma das funções, a gente faz direção de futebol profissional, né, de futebol de base. Então, assim, a arbitragem começa ali. A paixão pelo futebol começa no Estrelão, né?
A ponto de hoje eu ser um dirigente de futebol profissional. Eu dei esse exemplo agora recentemente, que aliás eu quero falar. Então eu venho ali do Belém e acabo jogando no Maria Zélia. Né? Então eu sou discípulo do Moura, Erismar, a gente tem o Fernando Santos, o Litão. Um mal de professor você, hein? Então, o que eu falo. Aliás, lá no Maria Zélia eu chamo de cardeais, né? Eles são os cardeais. E a minha volta, então o que aconteceu? Eu fiquei praticamente dos 13 aos 18 anos, quando entrei na arbitragem, eu jogava botão. E depois, quando comecei a apitar futebol, aí não dava mais. Sábado, domingos e feriados, eu tinha que viajar para apitar futebol. Acabei me distanciando do botão. Parei de apitar futebol em 2013 e tal. Aí depois fui continuando aí na minha gestão de futebol. Aí em 2022 eu tava assim com um tempo mais ocioso, dava mais para eu faltar num jogo de futebol da molecada para ir no sábado jogar botão. E aí em 2023 eu acabei voltando de verdade. Em novembro de 2022, né, eu voltei. Teve a primeira reaproximação? Ah, cara, mas foi uma paixão antiga, né? Uma paixão antiga. Foi a primeira reaproximação, mas que agora eu falo pra minha mulher, né? Eu falo pra minha esposa, eu falo, vou pra terapia, cara, de verdade, né? Que legal. Então, eu passei um momento difícil também quando parei de apitar futebol, eu tive um quadro depressivo, né, complicado. E eu falo que hoje o botão me ajuda até nesse quadro aí de poder relaxar, de poder desestressar. O que é melhor, né, que botão, né? Estar entre amigos, estar num ambiente que você gosta, fazendo algo que você gosta. A gente já viu umas cenas você paletando que você gosta e joga e chuta bem ali, gostei, hein? Não, eu gosto. E aí também, Jefferson, uma história legal, agora recente. Então eu sou dirigente de futebol de base, né, profissional. Então, um time de futebol, em média, tem as categorias sub-11, 13, 15, 17 e o sub-20. São 5 categorias de base, né? Então, a gente tem as comissões. Tem 5 treinadores, 5 preparadores físicos. Eu peguei um dia meus 5 treinadores, fizemos uma reunião, e eles têm o quadro tático. Aquele quadro dos ímãs, parece, né, uma mesa de botão, não, né? Parece não, né? Aí eu falei, traz o quadro tático. Vamos fazer uma reunião e eu quero traz o quadro tático. Aí, quando eu comecei a mexer no quadro tático... Aí, tipo, eu nunca fui treinador, né? Então a minha fama no futebol profissional mesmo aí na minha gestão. Primeiro, o Braguete jogou aonde? Né? Não tava jogando lugar nenhum, quer comandar futebol. Segundo, foi treinador aonde? Mas tem escolinha de futebol, né? E eu ia ser um bom treinador. Mas eu acabei indo para ser dirigente. O mais legal que eu comecei a mexer no quadro tático, que são botões, mas que se mexem na mesa, né? Só que no quadro. Eu percebi um assim, cutucar o outro. Aí tem sempre um treinador que é mais amigo, né? Terminou a reunião, falei, cara, o que foi que vocês estavam cutucando ali? Meu, os caras ficaram assustados, velho. Você mexendo nos jogadores. Eu falei, eu jogo botão, meu irmão. Você tá falando com quem, né? Eu jogo botão, meu irmão, desde pequenininho. Então, de verdade, é muito legal, né? Porque o futebol é a paixão do brasileiro e o futebol de botão. Cara, a gente fala futebol de mesa, mas é botão, né? Minha história é parecida com a tua, esse início da paixão pelo futebol, começar com o futebol de mesa, comigo foi muito parecido. Curtir tudo junto, futebol de mesa, futebol e crônica esportiva. Eu amava as leituras esportivas, as revistas esportivas, Placar, amava a Gazeta Esportiva, que era uma publicação, um jornal aqui. Não perdia, eu chegava a fazer longas caminhadas para economizar o dinheiro, para passar na banca e comprar o que tivesse de novidade. Eu realmente adorava. E nasceu tudo junto, essa paixão. É um universo maravilhoso. Mas isso puxa a uma pergunta que eu queria muito fazer para ti, Rodrigo. Você viveu esse universo, né? Você estava no coração deste universo que é o futebol, esse universo encantador. Tem uma parte que é muito mais glamurosa, a gente sabe. Sim. Tem outra que é de trabalho, é de afinco, etc. Mas a gente percebe que isso não era uma simples profissão para você. Você se realizava muito naquilo. Aquilo era muito importante para ti. E a gente percebe que você se retira muito jovem, acho que tem árbitros que vão bem mais distante. E isso te impactou, isso te tirou do seu eixo em algum momento e te causou muito sofrimento. Queria que você falasse um pouquinho, se eu não estou sendo muito invasivo, que você fale um pouquinho dessa fase, o quanto isso foi difícil, né? Falo. Conta pra gente, querido. Não, e assim, né, um pouquinho da primeira parte, eu lembro também que enquanto você estava falando que quis te cortar, e eu faço parte do grupo de comentaristas na Band, né, com o Neto, com a Renata Fã, quando precisa. Fiquei um tempo lá com eles também nos Donos da Bola e tal. E eu não achei mais essa fita cassete. Mas eu jogava botão narrando, cara. E eu gostava do Zé Silvério. Quem nunca, né? Fiore Gilhote. Então, eu lembro que um botão batia no outro e um dos narradores falava butinada nele. Então, eu e meu irmão jogava à noite atrás do sofá da minha mãe. Minha mãe vendo TV.
Tinha hora que minha mãe falava, Rodrigo, dá pra jogar sem narrar? Eu ficava 30 segundos, daqui a pouco, vai pela direita, e não sei o que, vai, butinada nele. Rodrigo, se não parar de narrar, minha mãe mandava, se eu não parasse de narrar, ela ia tomar. Então, ou seja, Bragueto, exatamente, você poderia ter sido também um locutor, talvez, né? O que eu queria dizer também, Jefferson, que lá no Maria Zélia, o Eli Coimbra foi uma vez ao Maria Zélia e perguntou se tinha alguém que narrava e jogava narrando. Pra quê, meu? Nós vamos tudo molecão. 14, 15 anos. Pô, o Bragueto. Eu não acho mais eu não achei. A matéria. Eu tinha a fita cassete gravada, que época a gente gravava na televisão, né? Uhum. E eu não achei também na internet isso. Eu queria tanto achar, porque o Eli Coimbra me entrevista, eu menininho, um garoto, e narrando o jogo também, né? Então veja, aí saio desse mundo, que é um mundo, né? Botonista, aliás, né? Fazendo a nossa alusão aqui a você e a página, né? E saio pro mundo real do futebol, né? Mas saio também, e é verdade, porque eu começo como todo mundo, eu sonho de ser jogador de futebol, nós somos 4 filhos, eu sou o mais velho, meu pai é um metalúrgico ferramenteiro que sonhava ter um filho jogador de futebol, não conseguiu realizar, ainda o mais velho ainda vai para a parte ruim do futebol, os caras xingar a mãe dele, assim. Os caras xingar a esposa dele, a mãe do juiz, né? Entendeu? Então assim, eu vivenciei. Só que, como você comentou, para responder a sua pergunta, eu parei com 38 anos, só que eu também comecei com 18. Então eu comecei... Teve uma longa passagem. Eu tive uma carreira, Jefferson, muito parecida com o que é o de um atleta de futebol profissional. Você com 22, 23 anos estava apitando na primeira divisão. Exatamente, jogos grandes, né? Eu fui um dos árbitros mais jovens, eu e o Paulo César de Oliveira, que hoje comenta na Globo. Nós fomos um dos árbitros mais jovens a ascenderem para a primeira divisão de Campeonato Paulista e Brasileiro, né? E então assim, quando eu entrei para arbitragem, que também eu falo isso, né, já falei em alguns podcasts também, eu entrei para arbitragem acidental. É mesmo? Foi. Como foi isso? Eu achava que juiz era tudo ladrão e sem vergonha, safado sem vergonha. Vai ser juiz de futebol? Eu não sou ladrão, né? Olha a imagem que eu tinha. Então, veja, eu entro na arbitragem porque eu trabalhava em um banco na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui na Brigadeira, onde era a sede antiga. Eu atendia o pessoal... Você é formado em... Eu sou formado em administração de empresas e educação física. Eu fiz as duas, né? As duas universidades. Mas a época da administração, eu trabalhava no banco ali na Brigadeiro e a federação tinha conta lá na nossa agência. Então atendia os funcionários, atendia as pessoas. A época o Fará era presidente, o pai do nosso presidente, o Farazinho, né? E o seu Ismael, ele era um office old, não era um office boy, era um senhorzinho... que levava os documentos da federação. E eu trabalhava no atendimento a clientes, então tirava os extratos, a gente ficava conversando. Ele corintiano, eu palmeirense, isso é 1990, 90 e pouquinho, e era a época da Parmalat, que o Palmeiras costumava ganhar mais do Corinthians, né? Mas um jogo o Corinthians ganhou. E aí, na segunda-feira, nós começamos a conversar e o seu Ismael, você viu o jogo? A gente falou, seu Ismael, parabéns, o Corinthians jogou melhor. Ele achou isso legal. Ele falou, cara, você é palmeirense, mas... Foi cordial da sua parte. E ele falou, você é legal, você gosta de futebol, você gosta. Por que você não vai ser juiz, cara? Eu falei, o quê? Foi desse jeito? Eu falei, eu não, seu Ismael. Juiz é tudo ladrão. Ele falou, não, cara, é um juiz. E como que faz? E foi assim, em 1994, 95 isso, né? E aí, ele falou, não, tem um curso da federação, assim, assado. Foi quando eu comecei a entender o que era esse universo, né? Tanto que a prova, o Jefferson, ainda é assim, conhecimentos gerais de futebol. Eu sou apaixonado por futebol, mas sou apaixonado pela química do futebol. Jogar botão, por exemplo. Jogar futebol, gosto de jogar. Eu não sou muito historiador, de ficar lembrando resultados de partida, nomes de jogadores. E a prova é exatamente isso. Tem um lado mais histórico. Sim, 1994, 95. Então, tinha que fazer a prova. Eu me lembro, uma das perguntas era Edson Nascimento, conhecido como Pelé. Aí tinha o nome dos jogadores. Você tem lá José Macia, o Pepe do Santos. Tanto que o Cafu hoje é meu amigo, pessoal. Mas, à época, quem é Marcos Evangelista de Moraes? Meu irmão, lá vou saber quem é Marcos. Você deve ser cantor sertanejo. É o Cafu, né? Tanto que eu fiz essa prova e fui reprovado. É mesmo? Fui. Aí seu Ismael falou, saiu o resultado da prova. Aí eu liguei lá na federação. O senhor não foi aprovado. Dona Dores, era uma senhora que atendia lá no departamento. Aí eu falei, seu Ismael, não fui aprovado. Como você não foi aprovado? Me falou, mas eu não conheço historiador de futebol assim. Não é a minha praia. Tanto que, olha como eu conheci o universo da arbitragem.
Eu falei, seus velhos, não tem problema. O mês que vem eu faço a prova de novo. Eu falei, que mês que vem, cara? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Achei que tinha fábrica de juízo uma vez por ano. O negócio da OAB lá, meu. Tem até a data, não é assim. Então, tanto que daí 94, 95, daí 95, 96, eu faço a prova. A prova igualzinha do ano anterior. Aí você já sabia quem era o Marcos Evangelista? Não, e assim, uma que eu falo muito, o Jefferson, os mascotes, tinha lá, Mosqueteiro Corinthians, Baleia o Santos. Aí o 15 de Piracicaba é o Inhoquim, cara. É mesmo, Inhoquim, cara, já vi. Um caipira, Sim. vestido de preto e branco e listradinho, né? Com um chapéu de palha, tipo um Chico Bento assim. E, cara, eu vou saber quem... Essa figura, né? É mascote de quem? Meu irmão, coloquei Chico Bento, cara, da Mônica, da turma da Mônica. Tem um filme, é dos anos 80, um filme super premiado, um filme nacional, Bragueto, chamado A Marvada Carne, que tem o personagem Inhoquinho, cara. Capial mesmo, sabe? O cara é do meio do mato lá. E aí, Jefferson, acaba entrando pro universo, né? Hoje eu trabalho com jovens atletas e eu falo isso. Cara, eu não tinha, né? Na época eu não tinha esse entendimento, mas eu não nasci para ser jogador de futebol. Hoje eu tenho certeza que eu nasci para ter sido árbitro de futebol. Então o árbitro também é tão dom quanto o atleta nas suas funções, né? Porque você tem o dom do goleiro, do atacante, né? Do goleiro ao ponto esquerda e o árbitro de futebol também. Então eu me realizei muito, que é o que você está falando, aliás, me realizei muito como árbitro. Que legal. Imagino que haja também um conjunto de aptidões necessárias para você exercer isso, né? Falar. Exatamente. Então veja, nem é assim ser autoridade no jogo, comandar uma partida. É realmente assim, o foco, a concentração, o desgaste que aquilo acontece durante o jogo. Eu optei mais de 1000 jogos de futebol, né, oficiais, assim, entre primeira divisão, segunda divisão e tal. Não tem nenhum jogo igual ao outro. Se você fala esse jogo foi igualzinho àquele, não tem. Né, teve jogos que os árbitros faz um plano de trabalho, como jogam as equipes, os sistemas de jogo, aqueles jogadores que podem vir a dar mais problema ou não. A característica do jogador, você tem que estudar isso antes. As pessoas acham que nem todos sabem disso, então, né? E aí aquilo que você falou, eu fui pegando uma paixão pelo negócio. Quando você faz o curso de árbitros, você aprende que a arbitragem vai ser um sacerdócio. Então, que legal. Né, até então... Minha mãe, quando eu entrei na arbitragem, ela falou, agora vai se realizar. Futebol, viagem, que eu gosto de viajar, assim, né? A trabalho, no caso. Imagino como é que fica a agenda de um árbitro de futebol, cara. Né? Não, eu não tinha, né? Aliás, mandar um beijo pra Sandra, pra Isabela, né? Pro Lucas, meu filho, que aliás o Lucas é do meu segundo casamento, né? Já tô no terceiro. Então você vê que legal que era a arbitragem. Não tinha, porque nós éramos escalados na quinta-feira à tarde para saber onde ia estar sábado, domingo, entendeu? Caramba. Então o cara falava assim, que nem nós aqui no botão, não tem como, né? Nós temos que passar os nossos nomes lá pro representante do clube 30 dias, 20 dias antes do campeonato. Eu não tinha como, não existia possibilidade, igual churrasco dos amigos, né? Ou vamos fazer um churrasco no outro sábado, já tem que dar o dinheiro. Eu falava, cara, eu cansei de dar dinheiro e não ir, porque eu tava escalado. Mas só para responder lá verdadeiramente a sua primeira pergunta, foi isso. Então eu peguei essa paixão pela arbitragem, por esse mundo, por essa profissão, uma atividade profissional, que nós somos os árbitros, são muito profissionais. E se aí, é exigido um nível de profissionalismo muito alto, né? E não é... Você não tem o retorno que deveria se ter, você tem que ter uma profissão e ser árbitro de futebol, né? Quase que obrigatório, não dá para viver de ser árbitro de futebol, né? A não ser os que já estão na ponta, mas chegar lá é bem difícil também como atleta. E aí eu tive uma parada brusca, né? Em 2013, um dos meus negócios é uma empresa de assessoria e eventos esportivos. Eu criei um projeto Jovens Árbitros, escolinha para juízes pequenininhos. Que legal, formação de ninguém futuros nunca árbitros. Tinha pensado exatamente. O projeto chama-se Jovens Árbitros. Eu já tenho vários que eu ajudei. Hoje estão na primeira divisão do Campeonato Paulista, alguns já na CBF. Que legal. Ajudei a formar. E aí, por causa disso, a federação me tira do jogo do Campeonato Paulista 2013, Santos e Corinthians. Né? Você estava escalado para uma final? Eu estava escalado para a final finalíssima. Eu até brinco, eu ia entrar para os anais da federação, mas quem entrou para os anais fui eu. Porque um blog que eu não falo o nome, peço que não coloque, porque não vou dar crédito para ele, porque ele tem um blog de um nome no diminutivo que diz que é jornal com credibilidade, mas até preso já foi. Ah, meu Deus. Mas ele coloca
na sexta-feira, ali, na boquinha dia 17 de maio de 2013, é uma sexta-feira. Caramba, você lembra a data, Bragueta? O jogo ia ser dia 19 no domingo. Ele coloca a seguinte matéria. Na época nem era Blogspot, era diferente o nome, né? E aí ele coloca, juiz que vai apitar o jogo domingo recebe salário do Corinthians. Olha a matéria cabulosa. Não era nem tendencioso o negócio. Pra você ter uma ideia, Jefferson, o negócio tomou uma proporção que parecia a seguinte situação. Pegamos na sexta-feira um ladrão que ia roubar domingo. Nossa, cara, isso deu um baita rebuliço. Ainda no universo do que é o futebol, né? E assim, pouca gente sabe, em 2012, quando eu assino o contrato dos jovens árbitros lá com o Clube Social do Corinthians, em 2012, de segunda-feira o clube não abre, mas o administrativo funciona. Eu assinei esse contrato na segunda-feira, liguei pro Coronel Marinho, saí do Corinthians e falei, eu quero conversar com você amanhã, que horas posso ir à federação, né? Eu marquei a reunião. Mas pode vir, Braguito, umas 2h30. Quando eu nem dormi, para falar a verdade, mas eu tinha essa noção de que aquilo... Claro que pudesse conflitar, mas eu já estava um pouquinho cansado com a arbitragem também, de dedicar realmente, eu estava deixando de ganhar dinheiro no meu negócio, propriamente dito, para apitar futebol, e já estava com a intenção a coisa da agenda, de parar. viagem, exatamente. Né? Já estava cansando também, os testes já estavam ficando pesados, 38 anos, a perna já começa a ficar mais pesada, o físico já não é Precisa mais de bastante físico para ser árbitro, exatamente. Né? E aí eu vou à federação, 2012, falar com o Coronel Marinho. Né? Falei, Coronel, eu tô vindo aqui, eu chamava ele de senhor, né? Como presidente da comissão de arbitragem. Falei, o senhor está ouvindo da minha boca. Eu estou vindo aqui dizer para o senhor que se o senhor disser que isso conflita, eu já estou vindo com a decisão tomada de decidir parar de apitar futebol. Pô, você me ligou para marcar, para vir aqui para isso? Pôs as cartas na mesa. Ele falou, imagina, eu fiquei até emocionado, porque eu não tinha certeza do que eu queria mesmo, apesar de já estar cansado. Ele falou, imagina, cara, segue sua vida, é isso aí, pode ficar tranquilo. Em 2012, eu apito a quartas de final do Campeonato Paulista, Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu. O Corinthians perde para Ponte Preta. Me lembro desse né? jogo. E eu já tinha esse contrato, eu até brinco, esse jogo, eu marquei uma falta no Renato Cajá, que acho até que não foi. Aí o Renato Cajá dá um chute do meio da rua, aí o Júlio Sérgio, né? Espalma pra dentro do gol, sai o Júlio, entra o Cássio. Olha e dali só. pra frente o Cássio fecha o gol no Mundial, o Corinthians é campeão. Virou um ídolo máximo do Corinthians. Eu falo que eu tenho uma perna nesse título do Corinthians. Quando tem uma falta que não foi, o Júlio Sérgio tomou um piruzão, colocaram o Cássio fechou o gol. Então, mas começa no erro do Bragueto lá no jogo. Então veja, em 2012 eu já tinha decidido. Mandaram eu continuar. Em 2013, aí esse figura coloca essa notícia. E aí a época foi bem difícil, porque Marco Polo Del Nero era o presidente da federação, o Coronel Marinho era o presidente da comissão de arbitragem, e aí eles decidiram me tirar do jogo. Mas Bragueto, desculpa te interromper, querido, porque assim, eu estou assim, impressionado com essa parte da história, porque acho que nos faz refletir até um pouco sobre a questão da responsabilidade, papel da imprensa, né? Quem está com o microfone ou com uma publicação, seja qual for, né? Isso mudou sua vida, né? Esse episódio era o ápice, talvez era o ápice. Você vai para uma final de campeonato, né? Quer dizer, então se você ia para a final, você era o melhor árbitro notoriamente daquele evento, porque senão você não, né? Então isso mudou, deu outro rumo para as coisas. Até porque os anos anteriores eu tinha ido para sorteio, porque nós éramos sorteados, então eram 4 nomes. Você tinha 25% de chance de ser o árbitro daquele jogo. 3 anos antes eu já tinha ido para o sorteio e perdido o sorteio. Ô Jefferson, deu um soco num teclado, que passava ao vivo. Eu nunca vi voar tanta molinha em peça. Pá, porque, cara, você treina, ali, né? Lógico que era. E aí em 2013 sai o meu nome e a federação decide me tirar do jogo. Mas só que dentre me tirar do jogo, eu falei com o Coronel Marinho umas 3 vezes. Pô, Bragueto, o pessoal, Marco Polo tá pedindo pra você sair do jogo, pede pra sair que vai ser melhor pro campeonato. Eu falei, não, Coronel, eu ganhei o sorteio já faz 3 anos, Coronel, já o ano passado, não, tá bom, nesse tá bom, a federação decide me tirar, mas eu tinha falado com o Coronel na última ligação. Falei, se me tirarem, eu vou encerrar a carreira.
Aí o cidadão italiano, ele falava isso, calma Magrelo, segura esse sangue italiano aí, calma, tal. Aí sai no site da federação, a federação decide trocar o Bragueto e eu decido encerrar a carreira. Foi realmente o gatilho da coisa toda. Foi exatamente isso. Porém, eu achava que estava preparado para essa parada. Né? Eu, não parece, esse meu jeitão assim meio despojado, né? Não, que nem no Maria Zélia, e às vezes as pessoas são assim, e as pessoas às vezes acham que não é séria. Como você é muito brincalhão, leva a vida né, numa boa, eu tenho vários problemas, entendeu? Inclusive de falta de dinheiro. As pessoas olham pra mim e falam, Bragueto, não tem problema, às vezes me liga pra pedir empréstimo, eu falo, cara, eu tô cheio de... Você tá sorrindo sempre, o cara fala, esse cara tá tranquilo. Mas aí eu tinha essa marca, né, cara, que tava sempre bom astral, né, e agregava muito na arbitragem, e aí eu achava que estava preparado. Rodrigo, querido, eu queria justamente aproveitar, falar deste momento que chega, que você descreveu pra gente. Eu tô aqui me imaginando no seu lugar, que frustração, né? Você se programa, você tem um planejamento de carreira, olha, eu gostaria de arbitrar até tal idade, então você decide tomar essa decisão, ok? E, curiosamente, você está aqui admitindo, acho muito bonito isso, olha, eu não sabia. Eu não tinha feito esse autoexame, mas eu não estava pronto para esse momento. Foi esse o momento que te causou esse sofrimento? Você já falou em depressão em outras entrevistas, já li entrevistas suas. Depressão é um problema muito sério, né? A gente sabe disso, né? Muita gente não leva isso com a seriedade que deveria. Quem já passou por isso sabe. Fala um pouquinho dessa fase pra gente, querido. Claro. Então, de verdade, Jefferson, era a minha paixão, né? Apitar futebol, viajar. Eu abdiquei de várias propostas de emprego com salários muito bons para minha profissão, né, educador físico, né, trabalhar num grande colégio aqui em São Paulo com um salário bacana. Falei não, porque eu estava em ascensão na carreira, né? Então assim, foi exatamente o que aconteceu. Eu costumo falar num tom de brincadeira, mas muito sério. É igual o viciado na pinguinha, tirar a pinguinha dele, cara. Eu vou parar de beber pinga. Agora eu vou parar. Eu achei que tava preparado. Desculpa, e tem adrenalina pra caramba nessa coisa de estar em campo. Você é o centro das atenções. Não. O árbitro, ele é uma figura muito importante do jogo. Existe todo um ritual, que é arrumar a mala antes do jogo, pegar a escala, a chuteira, não é quase o botão, lustrar a chuteira, a caixinha, arrumar a mala de arbitragem, se deslocar para a federação, viagem, chegar no estádio. É um rito. Aquilo acaba impregnando em você. E eu comecei a sentir falta daquilo. Então, final de semana não tinha, e daí via meus amigos apitando na televisão. Você gosta de futebol, via o tempo todo, né? Uma coisa que foi ruim depois, você vê como Deus é bom. Estávamos com, em 2013, os estádios da Copa praticamente prontos do ali, meio né? pro final. Uhum. E aquilo me incomodava, vendo aquelas arenas e que eu falava, caramba, era para eu apitar nesses 12 estádios, né, de arena FIFA. E Deus foi tão bom que o Corinthians, né, me deu essa possibilidade, tem que falar o nome dele, o André Sanches, cara, de eu apitar a inauguração da Arena Corinthians. Ele não sabia o momento que eu estava passando. Cara. Porque tem muita gente também que chega e fala, Andrés, deixa eu apitar essa inauguração, eu preciso fazer bem pra minha saúde. Mas foi Deus, cara. Ele um dia chega, porque a gente tinha lá esse projeto dos árbitros com o Corinthians, o Clube Social, e falou, você vai apitar, porque tinha que se fazer um evento oficial pra FIFA de inauguração. Eu me lembro, evento teste, exatamente. Tinha que ser feito 2. Eu que apitei os 2, aliás. O Andrés falou, você vai apitar o evento teste da FIFA. Eu falei, brinquei com ele. Falei, Andrés, mas você vai colocar um palmeirense pra apitar? Ele falou, não pergunto. O Andrés fala uns palavrão, né? Daquele jeitão. Não perguntei nada, né? Mas com palavrão. Vai apitar e acabou. É você. Cara, aquilo me deu em 2014. Você vê, então, meu processo começa em 2013, maio de 2013, junho, e a gente tem em 2014 essa possibilidade de estar apitando aquilo ali. Então, veja, o árbitro de futebol, eu falo isso, é um ser humano extraterrestre. É muito legal. Pô, Bragueto foi juiz de futebol. Juiz, então os caras... Com o jogador você tem contato, treinador você tem contato, mas juiz não é muito normal você ver andando na terra, entendeu? Então, de verdade, também nós somos extraterrestres num preparo mental, no físico, no que a gente precisa para chegar no ápice da arbitragem. Eu me considerava um cara mentalmente muito forte. Então, dentre as minhas formações de educação física, eu gosto muito do trabalho mental. Então, todos os lugares que eu trabalho, com os jogadores, com as comissões, eu
eu levo muito isso pro lado mental. Eu acredito hoje que um atleta, um profissional do futebol de alta performance, 60%, até 70% é mental. Então você vai pegar depois o lado físico, o lado técnico, mas que está para mim muito ligado ao mental. Eu me achava forte mentalmente. Leio muito, eu gosto de ler esses livros de autoajuda. Então a depressão para mim era bobeira, cara. Não existia. Isso é fraqueza, isso é coisa de cara fraco. Eu tinha isso comigo. E quando eu fui ficando realmente nesse quadro que é uma doença, e hoje eu ajudo, aliás, eu falo muito, Jefferson, porque eu ajudo verdadeiramente. Hoje eu me sinto um missionário de Deus, sempre gostei, estudei com a salesiana, sou evangélico, falo, não, mas eu gosto, cultuo, mas de verdade foi a esse o perigo, porque a depressão, as pessoas perguntam, às vezes vê a olheira, o cara tá emagrecendo, tá tudo bem, Bragueta, tá tudo legal? Tá tudo bem, porque você mete aquela de fortuço. Sim. Tô legal. E é exatamente assim que... Nós homens temos esse problema, né? Exatamente, exatamente. A gente não quer mostrar fraqueza, Foi né? assim que me pegou, né? E aí eu entro num quadro realmente perigoso, de doença, realmente. Daí minha mãe, um dia no meu escritório, uma das minhas meninas que trabalhavam comigo ali, liga pra minha mãe entra no escritório às 10 horas da manhã do meu escritório, quando eu vi minha mãe, eu falei, o que foi, mãe? O que aconteceu? Vamos embora. O quê? Meu escritório bombando, vamos embora. Minha mãe me tirou e eu, fortuço. Não, mãe, tô cheio de coisa, você vai apanhar na frente dos seus funcionários. E já me leva pro psiquiatra, né, porque... Ela percebeu um quadro muito... Essa minha colaboradora, a Tatiane, ela tem um lado muito espiritual bom, cara. E ela sim, você vê como é Deus, ela sentiu, porque, cara, de verdade, meu escritório era no 3º andar. Eu não me joguei do 3º andar do escritório porque eu ficava com medo de não morrer, cara. Eu falei, se eu cair de cabeça e ficar tetraplégico, eu quero morrer, velho. Eu não quero ficar sem andar, eu quero morrer. E assim, umas 2, 3 vezes... Chegou a passar pela tua cabeça até... Opa, a gente tinha uma janela basculante assim, né? Ela abria assim, basculante. E muito baixo, cara. Eu sempre falava isso pro pessoal lá do prédio. Falava, essas janelas nossas são perigosas, porque uma funcionária, uma faxineira pode abrir, escorregar, cair, cara. Pois é. Então aquilo, você vê como são as coisas. Aí realmente tive que fazer todo um acompanhamento, e fiz todo um trabalho de terapia. Eu ia te perguntar isso, como que você conseguiu reverter esse quadro? Eu imagino que não é, imagino não, né? Não é difícil, todo mundo sabe, como você disse, é uma doença que precisa ser tratada por pessoas especializadas nisso, né? Que tem conhecimento para isso. Como toda doença, né? Você precisa admitir que está doente. Essa é a grande verdade, né? E depois você tem que brigar no bom sentido com a doença, que na verdade é com você. Né? Então, assim, primeiro, procurar realmente uma ajuda médica, profissional. Depois, tomar remédio, né? Então, você tem que ser medicado. E tomar remédio já não é fácil, né, cara? Ainda mais antidepressivo, remédio que te deixa lento. Mexe eu que sou agitado, né? Mas tive que aceitar isso. Depois eu tive poucos amigos, verdadeiramente, né? Então eu tenho um deles que é o Tatá, que é meu amigo de educação física desde 2000, também para 25 anos juntos. A gente tem os nossos negócios. E eu ligava pro Tatá, e assim, eu sou um cara muito metódico. Você fala, Bragueta, você é metódico? Não, eu sou metódico, eu tenho toque, eu tenho mania. Tem muitos, né? E o botão, todo mundo não. O botão, todo mundo é maníaco. Todo mundo tem um toquezinho, né? Panela e tal. Eu sempre tive, né? Então, que nem eu faço a barba todos os dias. E aí eu coloco 3 pontinhos do creme de barbear branco. Cara, eu sou tão tradicional que a minha pasta de dente é aquela vermelha ainda de cereja, close-up, acho que nem existe ainda mais. acha? Cara, então, tem que ser. Então eu sou muito tradicional. Cara, tinha dia que eu olhava no espelho, eu tava com 3 pontinhos vermelhos no rosto. Meu Deus. Cara, eu ligava pro Tatá, falava, irmão, de moto e tal, né? Carro, mas eu sempre gostei de moto. Cara, hoje não dá pra sair de casa. E nós com os moleques nas escolinhas, 70 moleques no campo, né? Tinha que dar treino. Ele falava, fique em casa. Mas e aí? Fique em casa, não sai de casa. Então você vê, os amigos, né? Aí sim, o apego a Deus. Eu venho de colégio salesiano, estudei, né, em colégio salesiano, eu gosto a palavra de realmente, né? Eu sempre tive, mas aí tive uma aproximação muito grande, né, de poder aí frequentar, de ir à igreja e à missa, chorar pra caramba. A cara da senhorinha do lado fala, senhor, tá tudo bem? Tá tudo bem, agora senhor? Tá ficando. O senhor quer um copo d'água? Quero, né? Então foi isso. E depois, Jefferson, a ocupação, né? Porque você não tem vontade de sair da cama, você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade de cara,
ter vontade de morrer, cara. É um negócio absurdo. E esse costuma ser o sintoma que mais chama a atenção das outras pessoas ao redor, né? Então, e assim, ó, agora também, né, com o caso da Valesca, infelizmente, a nossa atleta campeã do voleibol, aí dá uma repercussão grande, né? Que é uma pessoa pública, uma campeã, que aliás é isso. Eu encabeço também algumas áreas do esporte e assim, a gente tem um trabalho para começar, para direcionar, para o menino virar o jogador, para a menina virar jogadora, né? Seja de qual modalidade for, mas não se tem um trabalho para o momento, acho que mais difícil, que aliás, um desses meus amigos, em uma reunião, eu já estava com uma crise na reunião e eu tive que sair da sala. Esse meu amigo falou, não vai embora, eu quero falar com você. Mas ele foi muito sábio, porque ele viu que eu estava ficando com a crise, talvez eu pudesse ir embora e ali pudesse acontecer um acidente. E eu esperei, porque era um dos meus sócios nos meus negócios, quando eu terminei a reunião, ele falou, vem cá, quero falar com você, cara, calma. Eu nunca vou esquecer isso, ele falou. Aconteceu comigo, porque ele foi um atleta, machucou o joelho jogando, teve que parar de jogar também bruscamente. Você está na primeira morte, cara. Caramba. Eu falei, como assim? Está na primeira morte. É o que falam quando os jogadores se aposentam, exatamente, né? Vai passar. Mas, cara, vai passar, você está num turbilhão. Então, veja, ninguém tem feito esse trabalho para a primeira morte, né? Que é realmente quando um atleta vai parar de pilotar um carro, quando vai parar de jogar voleibol, que foi o caso da Valesca, de jogar futebol, de apitar futebol. Vai deixar de viver tudo aquela adrenalina, né? Aquela coisa pela qual ele se apaixonou, né? E eu não imaginava. Apesar de ler muito, eu desconhecia totalmente o que pudesse vir a acontecer. Então eu me sinto hoje um pouquinho com esse assunto, disseminar um pouquinho desse conhecimento. Vamos nos preocupar com isso. Depois porque aliás, por que as pessoas se suicidam, cara? E é legal que eu trabalhei lá na imprensa também. Existe um código de ética que não se pode mostrar nos programas, né, de televisão. Evita-se até falar, né? Não, porque tem lógica, né? Então você imagina, você tá num quadro depressivo querendo se matar. Aí você vê alguém se matando, jogando do prédio e fala, pô, vou morrer famoso, cara. Você tá tão maluco que você acha que você vai morrer famoso, entendeu? Então não se mostra isso, mas verdadeiramente, por quê? Porque as pessoas comentam com alguém que fala, pô, Jefferson, cara, vamos conversar, vamos. Eu falo, cara, tô pensando em me matar. Aí você fala, não, Bragueto, pelo amor de Deus, o que é isso e tal? A nossa reação imediata é essa, exatamente. Né? Mas também tem aquele pessoal que fala, mata nada, ele não tem coragem. Nossa, isso é entendeu? Um perigo, exatamente, não vai, ele não tem coragem, imagina, não é nada, tá só falando. Então veja, olha quantas coisas. Tá querendo chamar atenção. Exato, tá? Isso é bobeira, tá carente, quer atenção. Então, são muitas coisas que eu passei, que eu falo e gosto de falar por isso, para poder verdadeiramente ajudar. Já passou, graças a Deus estou curado, né? Graças a Deus. Todo mundo passa problemas na vida. Todo mundo tem os dias negros, os dias difíceis, exatamente. Né? Mas hoje eu fico muito mais atento, né? Porque a gente sabe como pode despertar realmente. Então a gente vai. Mas graças a Deus é o que eu falo. Hoje o botão é minha terapia, né? Então dias que eu tô ansioso e dias que eu tô com um dia bem pesado, cara, que tem botão no Maria Zélia segunda noite. Você não pensa duas vezes. Cara, não, é até legal. Eu falo, putz, esse dia falta muito pra acabar. Olha no relógio, 2 da tarde. Falo, já pô, tá mais esperando. 8 horas tem botão, velho. Que legal. Eu tô com a minha caixinha, tô com o meu botão ali, então vai. Então, cara, é um negócio complicado que a gente não consegue explicar que é o mundo botonista, né? Que legal. Não, esse é o nosso mundo. Então, jogando botão, eu falo pro pessoal, né? Eu falo, nossa, as mulheres nunca vão entender isso, velho. Inclusive as mulheres acabam tendo um pouco de ciúmes, né, Bragueto, dos botões, né? Eu não, cara, eu tenho que agradecer mais uma vez, né? Mandar um beijão pra Sandra, a minha esposa. Me apoia demais, né? De vez em quando ela dá uns puxão de orelha, porque ela sabe que eu sou muito 880. Eu sou um cara muito, assim, eu quando eu quero uma coisa eu vou muito, mas também tem, quando eu não quero mais também, então ela fala, você voltou, mas eu já te conheço, nós já estamos um tempo junto, daqui a pouco você não quer mais. Eu falei, não, essa aqui é uma paixão essa mesmo. Aqui é a notícia ruim. Antes de você, isso aqui já estava aqui em algum lugar guardado. Aliás, é verdade. Você vê, hoje eu tenho uma mesa em casa, que aliás, né, o sonho aqui da Brianésio do Estrelão, cara, era ter uma mesa. Era mesmo. E essa aqui ainda é pequena, tal, essa aqui é o sonho da molecada, né? Mas eu tenho a nossa oficial, inclusive, Jefferson, eu comprei a mesa porque eu sempre tive os botões da época do Lorival. Meus botões eram do Lorival.
porque Moca, Tatuapé, Maria Sim. Zélia, o Lorival era ali na São Leopoldo, né? No Belenzinho. Mas eu nunca tive uma mesa de botão, porque morava com a minha mãe, um apartamento pequeno. Aham. E meus botões, eu até falo isso pro pessoal, cara, eu não consigo vender botão. Você não consegue se livrar, você é apegado, cara, Rodrigo. Não consigo vender meus botões, cara. Meus times, né? E aí eu sempre guardei isso aí com muito carinho. As caixinhas, os ônibus. Sempre fui levando de uma casa pra outra e tal. Minha mãe tem uma caixinha aqui, leva essa caixa embora, então eu vou jogar fora. Não, vai dar essa caixinha, né? E aí o Lucas tá com 10 anos agora. E ele ia na casa da minha mãe, na época eu tava separado. E ele via as caixinhas, que é isso, pai? Então a gente pegava a mesa de jantar da minha mãe e jogava ali. Falei, putz, cara, agora é o seguinte, chegou a hora de eu comprar uma mesa de botão pro Lucas. Que legal. Mentira, né? Pra mim. Não vou é pra ele, né? Eu preciso comprar uma mesa pro Lucas. Então tem que comprar mesa, porque você fala que era pra mim, mas você não tem dinheiro pra trocar o pneu do carro, mas pra comprar uma mesa você tem. Mas entendeu? ele tá com 10 anos, a coisa mágica vai acontecer agora. Você tá certíssimo, Braguito. Você fez a... Eu já peguei ele já. É? De verdade. Você vê que bacana, né? Pode pegar, fica à vontade. Não foi à toa que eu montei esse cenário bem aqui, ó, cara. Cara, olha isso aqui, ó. Isso aqui é demais, cara, ó. Isso aqui é demais. Esses dias... A caixinha azul me emociona. Não, me lembra muito a minha. Esses dias, a mãe dele falou, eu comprei um time de botão pro teu filho. Qual que era? Era da Brianese. Era não, legal, da Brianese. Que bacana. Entendeu? Cara, aí eu falei, agora ferrou, né? Então, você vê, o Lucas hoje já pegou já no sangue, né? E o mais legal é o filho da mãe já fazendo os toques direitinho, né? Ele pega a palheta naquela primeira vez que todo mundo pega ao contrário. Então, quando ele já pegou a primeira vez a palheta ao contrário, né? Que não pega em pé, né? Você só ensinou uma vez? Não. O grito que eu dei, cara, lá cidadão italiano... Pra não quebrar? Ele pegou a palheta e fez assim, falei, não, Lucas, assim não. Aí ele já soltou a palheta e falei, o papai vai te ensinar. Aí eu peguei, que é o que eu falo, eu tô até vendo que as nossas palhetas aqui da Brianese já estão mais estilizadas, mas eu falo, olha que ponto chega, cara, o botão. As palhetas da Brianese tinham umas bolinhas no meio, que começava pequenininha e ia aumentando, pode ver. Tinha uma marca dos anos 80, ele tinha, meio né? que pra encaixar o dedão. Olha só. Você usava de referência aquilo ali, não? Exatamente. Como se o dedão encaixasse naquelas bolinhas e ficasse um atrito pra legal. pegar. Olha que ponto chega, porque o botão é cinestésico. Você tá encostando na paleta, no botão e tudo mais. Então, cara, de verdade, eu tive que comprar uma mesa, né? Pra mim, disfarçadamente pro Lucas. E hoje a gente tem uma mesa em casa lá pro Lucas jogar. Então, assim, eu sou fruto do botão. Eu, na medida do possível, gostaria que nós voltássemos com os projetos, e eu gosto de crianças e da escolinha. Eu sou fruto de uma escolinha de botão, do Maria Zélia, do Erismar. Até me arrepia de falar, tá me arrepiando. Ó. Que legal. Tô percebendo. Cara, de verdade, poder rever o Sérgio Nenê, o Dani, o próprio Teruel, né, que foram amigos que a gente começou no botão com 13 anos, cara. Depois de 30. Então você vê, 30 anos pode acontecer tanta coisa, cara. Eu viajei o Brasil inteiro, avião pra cima, avião pra baixo, ando de moto. Mas o futebol de mesa estava lá de braços abertos esperando por você, Bragueto. Que legal. E assim, de verdade. E a mesma sala, né? Você é o fruto do Maria Zélia. Não, eu recebi algumas propostas esse ano, porque eu treino muito, aquilo que eu falei. Eu sou chato, eu gosto, quando eu quero um negócio, o meu nível deu uma boa evoluída nesses últimos meses aqui. Dedicação. Não, é isso. E aí, eu tive algumas propostas, né? As pessoas não sabem a paixão que eu tenho pelo Maria Zélia, né? E então, tive alguns clubes aí, 3 amigos de 3 clubes diferentes. O Bragueto vem jogar com a gente aqui. Eu falei, cara, vou ter que dar uma notícia pra você. Eu sou nascido, criado e morrido no Maria Zélia, cara. Que legal. Essa é uma declaração de amor maravilhosa. E assim, Muradian, né? Eu falo isso, Mura. Minha mãe outro dia perguntou, é aquele senhor que levava vocês jogar? Cara, minha mãe não deixava a gente dormir na casa da minha avó de sábado pra domingo. A gente ia na casa da avó no sábado pra domingo almoçar lá. Minha mãe não deixava a gente dormir de sábado pra domingo. Cara, minha mãe deixou o Mura levar a gente pro Paraná pra jogar o 2º Campeonato Brasileiro de botão. Já estamos no 30 e pouco, não estamos? É verdade. Então, e eu não sei como. Outro dia minha mãe perguntou, aquele senhor ainda tá vivo? Eu falei, tá vivíssimo da Silva. O Mura, esse aí e tal. Então, Jefferson, a gente precisa, né? Isso aqui é um mundo mágico, mas que, aliás, com certeza eu acompanho as suas colunas dos profissionais que lá escrevem, né?
E uma delas falava sobre isso, né? Sobre brincadeira ou esporte. Sem ler a matéria, no café da manhã, eu vi o título, eu já falei pra minha mulher, falei, isso aqui hoje tá um esporte de alto rendimento do caramba. Então hoje nós estamos com o peso do jogador, com o grau, com a altura, com a bolinha, né? Com as traves. Sim, cada vez os equipamentos mais padronizados, cara, né? E você, cara, eu torço muito por você, conta comigo que eu puder ajudar com as transmissões, né? Você tem sido aí a nossa Fox Sports, a nossa ESPN do Botão, o Mundo Botonista é o Fox Sports cara, do que Deus Botão. continue te abençoando, é um prazerzaço poder estar aqui contigo, é o que eu falo, então tenho alguns amigos das antigas, bem antigas, e alguns novos amigos desse 1 ano e meio que eu voltei pro mundo do botão, você é um deles, né? Porque é isso. Outro dia uma pessoa entrou lá no Maria Zélia e já era até um senhor já. Aí, pô, eu sempre joguei, chegou com uma sacolinha, cara, com os botãozinhos. Ele tinha, cara, uns tampinha lá de relógio. E aí nós falamos de você, cara. Ah, é? Opa, o Elismar, com Virou certeza. assunto. É o Elismar, mas o Elismar tem que fazer jus ao salário que você paga, né? Isso mesmo. Aí já falamos, entra no mundo botonista lá, então lá você vai poder receber algumas informações. Os tutoriais de ali, defesa, né? as aulas e tal. Então, cara, você vê que mundo, que universo, né, que a gente tem, que a gente ainda acha que é brincadeira, né? Então jogar botão ainda é coisa de criança, de brincadeira, mas eu comecei jogando botão de criança, fui para uma profissão, que foi ser árbitro de futebol. O pessoal, o Dani, por exemplo, da minha época lá das antigas, ele fala, cara, você tem um relógio na cabeça. Porque eu falo, eu começo a ajeitar a bola, Jefferson, eu falo, vai acabar. Aí eu, pro gol. Ele fala, cara, você tem um relógio na cabeça, como que pode, cara? Porque é a concentração. Você vê os 10 minutos do jogo de botão, num jogo profissional de 45 minutos, eu brincava com o tempo, de verdade. Olha mas começou só. no botão. Eu chegava pros bandeirinhas e falava, hoje eu não vou olhar no relógio, porque tem um sinal, quando dá 43 minutos, o bandeirinha mostra assim que vai acabar. Eu começava o jogo apitando para desfrutar o jogo, mas não podia perder a noção do tempo. Eu chegava assim pros bandeirinhas, falava, já tava com 43, os caras olhavam, cara, como sem olhar pro relógio. Então isso começou no foco da onde? Do botão. Que legal. Né? E depois que eu nem imaginava que fosse professor de educação física, a gente tá falando de uma coordenação motora fina, cara. A gente tá falando totalmente de matemática, que é o tempo, a distância. A gente está falando de encerar o botão que vai deixar ele mais rápido ou mais lento, né? Que a gente estava falando... Tem física envolvida, tem tanta coisa envolvida, geometria, inteligência, né? Jogo de inteligência. Então, eu sou suspeito, sou apaixonado pelo botão, sou apaixonado por isso aqui, cara, por isso aqui. E quero continuar trabalhando por isso, entendeu? Quero continuar trazendo jovens, a gente tem que pensar nisso, né? Porque, você vê que bacana. Eu tenho hoje a minha equipe de profissionais, eles já sabem, pega o calendário, se domingo vai ter os abertos, né? Vai ter por equipes. Então eu tenho tirado aí o dia inteiro, cara, para jogar botão, porque virou mesmo terapia, né? Virou realmente uma minha profissão, segunda profissão, né? Mas quando eu mando foto no grupo, aí os caras falam, pô, meu, é um monte de tiozinho jogando. Mas essa é uma das coisas que nos preocupa também, né? Porque quando o cara falar botão, os caras sabem que eu tenho o nosso instituto, que eu gosto de criança. O cara acha que vai ver eu e um monte de criança. Quando ele vê eu, um monte de velhão, meu, de tiozão, que eu não sou o mais velho da turma, eles falam, cara, eu pensei que ia ter um monte de criança, é só uns tiozinhos, meu. É verdade. Outro dia minha mulher falou assim, pô, cara, é você e esse aqui, o mais novo, o resto é tudo uns tiozão, hein? Era eu e o Marcelo Leite. Falei, Marcelo, minha esposa achou você novo, hein? Falou, eu não sou mais tão novo assim, mas parabéns, minha esposa achou que eu novinho aqui, somos só nós dois. Então, cara, de verdade, é agradecer, Jefferson, obrigado. Parabenizar aqui esse showroom maravilhoso, né? Que é um negócio de outro mundo. Aliás, você vê, a minha volta, que eu comecei a respirar de novo o botão, um dia eu durmo pouco, às vezes eu tenho, né, não durmo à noite e tal, e aí eu tava navegando, peguei a matéria do Alexandre com a volta da Brianese. Que eu mandei pra você o link, inclusive, são até 2 episódios, cara, assisti os 2, voltei no tempo, falei, cara, que lindo. Agradecer ao Alexandre, agradecer ao pessoal da Brianese, agradecer você, o pessoal do Mundo Botonista,
estar aqui, cara. Eu adoro a Disney World, né? Porque eu gosto de montanha-russa e tal. Mas depois da Disney World, eu acho que até antes é isso aqui, cara. Isso aqui é a nossa Disney, então. Cara, isso aqui vai ser um prazer poder vir aqui mais vezes, né? Se tiver algum tipo de, futuramente, torneio, algum evento, conta comigo que eu, cara, quero estar. Muito obrigado. Querido Rodrigo, que prazer receber você aqui. Que bate-papo delicioso. Espero que os colegas em casa também que nos acompanharam tenham gostado tanto quanto eu. Que lição de vida, que postura bonita você tem diante da vida, querido. De verdade, Obrigado. me emocionei com a nossa conversa em vários momentos aqui. Ter coragem de abrir isso e esse olhar que você falou, né, que as pessoas passam a ter, né, depois de passar por esse problema, passam a ter, nos ensina a nos cuidar e cuidar um do outro também, Exato, né? Que eu acho que é uma coisa muito exato. bonita. Muito obrigado. A gente com certeza vai te ver muitas vezes nas mesas, querido. Vai, cara. Não, eu Grande que prazer agradeço. tê-lo aqui. Aliás, eu fiz uma partida feia, cara, na estreia. Não foi a melhor ali, Não, né? não Mas foi tudo horrível. bem. Depois fiquei assistindo, mas prometo fazer um Pronto. jogo melhor, uma exibição melhor ao vivo combinado. pro mundo, né, cara? Vamos te dar muitas outras chances, Deus Rodrigo. quiser, se Deus Esse foi o quiser. Rodrigo, então, nosso querido Rodrigo Bragueto, queridos, o nosso podcast de hoje, aliás, o nosso aglomerado videocast de hoje fica por aqui. Lembrando que é um oferecimento de Brianese Botões aqui. Venha visitar o showroom maravilhoso aqui da Brianese. A gente volta daqui 2 semanas com o nosso próximo videocast. Um abraço a todos. Até lá.